Cruzeiro está, na verdade, no meio do caminho, né? Dessa intertemporada. Praticamente a metade do que tinha no início, desde a eliminação pro América na semifinal do Campeonato Mineiro, 34 dias. Então, tá na metade da terceira semana, tem ainda um pouco mais da metade, né? Quinta-feira, tem quinta e sexta ainda o Cruzeiro, sábado o jogo treino contra o Botafogo, então tem esse restinho de semana e aí mais 2 semanas pela frente até a estreia no Campeonato Brasileiro. Se a gente for levar em consideração, e aí entrando um pouquinho no mérito da enquete também do dia, né? Se a gente for entrar na questão do adversário mais forte, não dá para o Cruzeiro fazer um amistoso contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Eles estão decidindo os estaduais, né? Que são, pelo menos em teoria, né? As equipes mais fortes aí que chegam para o Brasileiro cotadas para a disputa do título, mas é importante o Cruzeiro também enfrentar times da Série A, né? O Botafogo, o Red Bull Bragantino vão disputar a Série A, o Cruzeiro estreia contra o Mirassol, por exemplo, que também está enfrentando um momento difícil. Então o Cruzeiro tem pelo menos como balizar aí com essas equipes, afinal de contas elas também vão disputar o Campeonato Brasileiro. O que não dá pra gente ter como parâmetro é um jogo contra o Sub-20, um jogo contra o Boston City, aí já é um pouco diferente, né? O patamar é um pouco diferente mesmo. Então o Cruzeiro que inicia aí esses 3 desafios, né, contra o Botafogo, sábado, depois 3 dias depois, dia 18, terça-feira, tem o jogo contra o Pouso Alegre, o jogo contra o Botafogo, 5 horas da tarde. Engenhão, jogo treino, não tem presença da torcida. O jogo de terça-feira também, o jogo treino vai acontecer na Toca da Raposa 2, 10 horas da manhã. E depois, confirmado ontem à noite, o amistoso. Aí sim, amistoso, com presença da torcida, ainda não divulgados a questão dos bilhetes, os ingressos para essa partida que vai acontecer no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Então, um amistoso, e aí é uma ideia mesmo do que pode acontecer no Campeonato Brasileiro, com uma preparação a uma semana da estreia, né? Já que vai acontecer no dia 22, o sábado, que antecede a estreia do Cruzeiro no Brasileirão contra o Mirassol. Aí é uma ideia mesmo do que deve ser a equipe do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, revelando um pouco dos mistérios que a gente tem até lá. E se falando de Brasileirão, Daniel Seabra, a gente teve aí, tá nas finais aí do Carioca, né? Ontem o primeiro jogo, 2-1 para o Flamengo. A gente teve a questão do jogo, o Palmeiras, o Campeonato Paulista, que é sempre muito forte. A gente, quando olha esses estaduais e as equipes que disputam a ponta do Campeonato Brasileiro, esses outros estaduais, eles preparam mais o time? Você tem essa noção específica? Por exemplo, no caso do Cruzeiro, que saiu fora de tudo, ele teve que ficar fazendo jogo-treino, buscando treinamento na toca específica, não tinha como fazer nessa preparação para o brasileiro, né? Dimar, os estaduais, para mim, o único que pode nem balizar, mas pelo menos chegar próximo é o Paulista. O resto, sinceramente, zero. O Carioca, então, pra abaixo de tudo, né? Mineiro, Gaúcho, Paranaense, Pernambucanos, outros, sinceramente, a disparidade é muito grande. A gente viu aqui no Campeonato Mineiro, o próprio Cruzeiro, que tá montando o time, tá contratando, mas investiu muito, e aí vai jogar contra os times do interior, que o único objetivo é permanecer no módulo 1. Ninguém vai brigar por nada. O Tombense se classificou aí pra semifinal e daquele jeito, e depois jogou no Mineirão, porque já sabia que não ia a lugar nenhum mesmo. Então, a ideia é permanecer no módulo 1, depois, quem sabe, beliscar ali uma semifinal, e não passa disso. Lá no Sul, basicamente, a mesma coisa, na Bahia, a mesma coisa, em São Paulo, a mesma coisa. Então, sinceramente, o campeonato estadual não baliza nada. A gente sabe que é como se fosse uma pré-temporada, derruba treinador, né? A gente falou sobre isso essa semana, Fernando Diniz que o diga, Filipão e por aí vai, Larcamon ano passado. E outros por aí, mas não dá pra balizar. Esses amistosos aí, eu acho que na NBA, por exemplo, que é o maior campeonato de basquete do mundo, a pré-temporada dos caras é eles contra eles mesmo, né? Eles jogam entre eles lá, então, e depois eles vão se enfrentar na temporada regular, os próprios times, né? Eu acho que vale sim contra Bragantino, contra Botafogo, se pudesse algum outro time da Série A, até a turma que subiu. Agora, contra o Boston City, contra o próprio Pouso Alegre, com todo respeito, não dá pra balizar. É legal porque movimenta, tira um pouco a nhaca e tal, mas não dá pra balizar nada por isso aí não. Mas se a gente, Lélio, olhar o Campeonato Paulista ou o Campeonato Carioca, ou vamos lá, o Gaúcho, sobre essa visão de preparação,
essas equipes de Rio e São Paulo saem em vantagem? Dimar, eu tenho a seguinte opinião. Quando o time ele é bom, ele já dá amostras de que ele é bom disputando qualquer campeonato. E da mesma forma quando ele é ruim. Sabe, em 2003, por exemplo, eu me lembro perfeitamente que já dava para sacar que o Cruzeiro seria o time do ano no futebol brasileiro. Eu com sinceridade. E olha que nesse meio do caminho aí ele empatou com aquele time lá de onde? Corinthians lá de Alagoas, você lembra? O Corinthians de Caicó, Copa do Brasil. Empatou lá por 2-2. E olha, foi um sufoco, o gol foi do Irene, o gol de empate e o zagueiro, né? Não, mas o Irênio não era... Não, Irênio não jogou no Cruzeiro. Irineu. Desculpa, Irineu. E aí depois aqui meteu 7 gols. Sabe, da mesma forma, o Cruzeiro investiu e ganhou 3 jogos do Campeonato Mineiro. Né? Então, eu acho que dá pra gente avaliar muita coisa. É claro que não é o mesmo nível no Campeonato Brasileiro. Mas se você faz aqui no Brasil uma pré-temporada onde você joga valendo 3 pontos, ela tem que servir para alguma coisa. Agora, o Cruzeiro, ele, nessa primeira parte da temporada, ele tomou bomba, porque foi muito mal no Campeonato Mineiro, e esses amistosos aí contra o Botafogo e contra o Bragantino, realmente são bons testes, embora eu tenha visto o Bragantino do Fernando Seabra contra o São José do Rio Grande do Sul, vou te falar, viu? É um negócio bem até assustador. Não sei se você vai durar tanto tempo lá não, para falar a verdade. Com certeza. Aliás, ele passou nos pênaltis contra o Souza e contra o São José. Contra o Souza foi lá. Como é que chama? Zezinho? Zequinha. É o São José, Zequinha. Que é o São José, mas esse aí jogou em casa. Tava chovendo e tal. A gente ficou torcendo aqui, não foi, o Rafa? Todo mundo torce. Nós estávamos aqui na redação, né? E aí ficou todo mundo vendo no celular do Vinícius, todo mundo em volta, mas aqui, vou te contar, deu não. Igual o Atlético ontem. Quase que o Grêmio vai embora, o Atlético teve tudo pra eliminar o Grêmio. Jogador a mais, segundo tempo passou todo. Tudo não teve, não. Passou não teve goleiro. Então. Coitado. Faltou, né? Não foi bom aquilo, não. E eu ainda comentei aqui, né, que o pessoal tava falando muito bem do Atlético, né, em relação ao Grêmio, mas nosso assunto é Cruzeiro. Então vamos lá, a gente vai mostrar agora o Bragantino e Cruzeiro do ano passado, né? Isso, Rafa, a gente tem aí alguns lances desse jogo. E, na verdade, é o jogo em que o Cruzeiro confirmou aí e o Bragantino também, que é um amistoso. Aí tem diferença, porque vai ter público, deve ter algum tipo de transmissão, né, Rafa? Pra gente poder ver esse time do Léo Jardim, esse jogo aí, se não me engano, é 2023, né, do Pepa. Esse é o jogo amistoso? É, amistoso. Nós fizemos esse jogo, né? Sim. Aí é 2023, se não me engano é 2023. O Bragantino faz 2-0 no primeiro tempo. Isso. E o Cruzeiro vira no segundo tempo com os times reservas. Exatamente. Com jogadores reservas, vai entender, né? Foi a estreia do Pepa, né? A não oficial, né? Tinha sido contratado e aí faz esse amistoso. O Cruzeiro vence lá no Nabi Abichedi, esse jogo 3-2. Foi o início do trabalho do português, agora coincidências à parte, né? De novo, um amistoso contra o Red Bull Bragantino, às vésperas da estreia do Campeonato Brasileiro, um português no comando. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação do Cruzeiro. Coincidências, mas momentos bastante diferentes, né? Tanto desse time aí, você vai ver o tanto que mudou, né? Pelos próprios jogadores que estão aparecendo aí, né? E os jogadores que o Cruzeiro tem hoje, né? Na qualidade técnica, né? A questão, não que eu acho até que o Pepa foi meio que injustiçado no Cruzeiro na época, né? Ele não tinha jogador nenhum, né? Vamos ser sinceros. Aquele elenco ali, a gente... Né? Realmente ele... Em algum momento do Campeonato Brasileiro tirou leite de pedra, né? Foi. Gente, mas peraí, mas isso aqui, o William, Marlon... o Gilberto não deu certo com eles, são jogadores que estavam lá já. Mas parar por aí, mas o contexto, assim, e o Matheus Pereira? Matheus Pereira ele chegou no Cruzeiro, o técnico era o Pepa. Mas aí foi na metade do ano, né? Esse início ele não tava... Esse início aí, coitado desse moço. E a saída do Pepa foi muito esquisita, né? Não. Essa foi muito até hoje ninguém entendeu. O balneário dele não era bom, né? Mas foi esquisita a forma como ele saiu, hein?
Ficou, mas balneário, para quem não sabe, né? Em português de Portugal é vestiário. Claro, vestiário. Dizem, e aí é quando você fala assim, o vestiário dele não é bom, é porque é a questão da motivação, do tipo de fala, o que ele muda, o que ele não muda taticamente, como que ele conversa com o jogador no intervalo de jogo, né? Das dificuldades que ele tá vendo. É por isso que a gente fala assim, perdeu o vestiário, ganhou o vestiário, é bom de vestiário. É nesse contexto, né, Rafa?